1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Um amigo meu me contou certa vez que um ladrão assaltou o crente. Isso é verdade, viu, gente? O crente não reagiu, mas o crente resolveu lançar uma maldição no ladrão. E ele disse assim: as pragas do Apocalipse caiam sobre você. E o ladrão tinha, um tempo atrás, frequentado uma igreja evangélica. Ele conhecia o livro do Apocalipse e ele saiu correndo, de medo das pragas. Eu não recomendo ninguém fazer isso, não, porque pode ser que o crente nunca tenha entrado numa igreja, e aí é pior, que o ladrão nunca tenha entrado numa igreja. Mas essa história, ela mostra que as pessoas são preocupadas com isso. São preocupadas com o fim do mundo. Aliás, nós estamos vivendo dias que as pessoas estão agitadas com isso. Reportagens na televisão, anúncios, programas específicos sobre isso. Ontem no Jornal Nacional, se não me engano, uma reportagem falando de um americano que deixou tudo e construiu lá uma casa, estocando alimento para esperar o fim do mundo. Semana passada eu falei um pouquinho sobre isso, mas hoje o texto fala claramente sobre isso. Paulo chama esse dia de dia do Senhor. Está claro aqui no texto que nós acabamos de ler. Mas uma frase que eu gosto de Lutero é que certa vez perguntaram para Lutero: Lutero, se o mundo acabar amanhã, o que você faz? E ele disse: eu planto uma árvore. Eu acho interessante essa resposta de Lutero, porque ele está dizendo com isso que ele continua vivendo, que ele faz aquilo que ele gostaria de fazer, porque para ele a vida continua. E não importa se acaba amanhã ou daqui a um tempo, o importante é a gente viver como a gente vive, na presença do Senhor. Esse texto de Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo está tratando desse assunto, mas eu quero, antes de abordar o tema especificamente, conhecer um pouquinho mais, como eu já tenho feito aqui algumas vezes, um pouquinho da história da igreja, da cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica ficava no norte da Grécia, é o que nós conhecemos como Macedônia. Paulo passou lá da Ásia Menor, foi até a Macedônia, pregou na cidade de Filipos, e depois de Filipos, Paulo foi para Tessalônica, que ficava no norte da Grécia. E ali naquela cidade grande, alvissareira, de aproximadamente 200 mil habitantes, Paulo pregou o evangelho e plantou ali uma igreja que se desenvolveu e se tornou forte. A igreja de Tessalônica era uma igreja
influenciada pelo meio que ela vivia. Eles eram gregos, vivendo no meio de uma filosofia grega, que falava que o corpo era mau, e que o corpo um dia ia acabar, que não haveria ressurreição, e que a esperança da vida se limitava apenas à própria vida. Então é nesse ambiente de falta de esperança que Paulo escreve sobre esse assunto da volta de Jesus, da ressurreição, da vida eterna. Então eu creio, irmãos, que o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses e o capítulo 5, eles são uma resposta à inquietação do coração daqueles crentes, que viviam naquele mundo sem esperança, sem uma promessa de vida eterna. E Paulo escreve exatamente para consolar e confortar os corações. Mas antes de entrar, eu quero no assunto propriamente dito, eu quero fazer duas considerações preliminares bem rápidas sobre esse assunto. A primeira delas é o erro que as pessoas cometem quando elas se agitam demais em relação ao fim dos tempos. É o que está acontecendo em algumas pessoas nesses dias de dezembro. Mas não é só com elas que acontece, às vezes com evangélicos também. Gente que começa a olhar para o céu, os planetas se alinham, as pessoas dizem, olha, está vendo, Jesus está voltando. O alinhamento dos planetas é uma prova da volta de Jesus. Um irmão aqui na igreja me contou que certa vez um desses pregadores disse que os cavalos do Apocalipse já estavam sendo criados. E isso há quantos anos? Há uns 20 anos, talvez? Já viraram salame. Há muito tempo. Esse é um extremo perigoso. O outro extremo é o extremo daqueles que não se importam, daqueles que acham que o mundo não vai acabar. Tem gente que acha que a história, que a vida vai continuar até o final, e assim por bilhões e bilhões de anos. Jesus não vai voltar, a terra não vai ser consumida pelo fogo. Ora, a Bíblia é mentirosa então, porque Pedro diz claramente que um dia Deus vai pôr um ponto final na história. Esse é o outro extremo. Mas o texto de hoje, ele tem algumas particularidades interessantes. Primeiro, Paulo fala aqui no verso 1 sobre duas palavras gregas que eu até coloquei aqui transliteradas. A palavra cronos e kairos. Cronos é a palavra traduzida por tempo, ou tempos, e kairos é a palavra traduzida por épocas. Paulo está dizendo que não nos compete saber nem os tempos, nem a época, nem ficar calculando anos, dias, e nem saber o momento exato. E não só Paulo disse isso, mas Jesus disse isso, Pedro disse isso, a Bíblia fala sobre isso. Não nos compete saber tempos ou épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. No verso 2 e 3, Paulo fala sobre o dia do Senhor que vem como ladrão, de surpresa, de repente. No verso 4 em diante, Paulo faz um contraste interessante entre o crente verdadeiro e o incrédulo. Ele fala no verso 4 e 5 que a salvação dos filhos de Deus já está garantida. Nós somos filhos do dia, da luz, e não da noite. No verso 7, Paulo fala que os crentes, apesar disso, precisam continuar vivendo como filhos da luz, vivendo como aqueles que vivem em pleno dia. No verso 8, Paulo fala de algumas virtudes que devem ser desenvolvidas pelo crente. No verso 9, Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. E no verso 10 e no verso 11, Paulo conclui dizendo que para o cristão, para o crente, morrer é Cristo, viver é Cristo, o importante é estarmos juntos com Jesus na vida ou na morte. À luz de tudo isso, já colocaram um relógio ali para eu terminar mais cedo, para eu não perder a hora, né? Então eu prometo não perder a hora. Assustados, não. Preparados, sim. Esse é o nosso tema. Assustados, não. Preparados, sim.
E o assunto em voga aqui é a segunda vinda de Cristo, ponto final da história, a consumação dos séculos ou o fim do mundo. Qual que é o objetivo da mensagem? Evitar os dois extremos, o exagero ou a indiferença. Segundo objetivo é buscar o preparo para sermos achados vigilantes e não adormecidos naquele dia. Assustados não, preparados sim. Em primeiro lugar, então, desenvolvendo esse tema, eu quero falar sobre o que eu chamo aqui de santa expectativa, baseado no verso 1 a 3 do texto que nós lemos. Nós precisamos de uma santa expectativa para vivermos preparados e não assustados, para estarmos prontos e não desapercebidos. Precisamos ter uma santa ansiedade pela vinda do Senhor, ter uma expectativa sadia, boa, gostosa. Aliás, nós precisamos desejar o dia do Senhor, porque será dia para nós de luz e não de trevas. Mas eu diria, expectativa sim, especulação não. Paulo está dizendo exatamente isso aqui no verso de número 1. Eu vou repetir a leitura para você guardar bem. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, ao Cronos e ao Kairós, não há necessidade que eu vos escreva. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós já fomos instruídos sobre isso, nós não precisamos de algo novo, porque Jesus já deixou claro. O crente deve aguardar o dia do Senhor, mas não ficar absorto, não embebedecido diante dessas questões. Ele aguarda, mas ele não fica entregue, abandonado, só olhando para isso, só preocupado com isso. E é por isso que Jesus deixou claro que o dia da volta dele ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, só o Pai que está nos céus. Não adianta marcar data, é inútil, é sem sentido, é sem propósito, é pecado. E é isso que Jesus deixa claro para nós, e Paulo deixa claro aqui. E aqui eu falo daqueles que erram ao marcar as datas, ou o erro daqueles que marcam datas, e o erro daqueles que interpretam a Bíblia à luz daquilo que está acontecendo. Aquilo que eu disse na introdução, os planetas se alinharam e a pessoa diz, olha, a Bíblia então está ensinando que Jesus vai voltar porque aconteceu isso. E aí acontece um evento aqui, outro evento ali, as pessoas começam a interpretar a Bíblia à luz da história e não o contrário. Ora, irmãos, nós precisamos ter expectativa, mas não especulação. Ter o desejo da volta do Senhor, mas não ficarmos envolvidos com essas questões que não levam a nada, só prejudicam, atrasam a vida, perturbam a mente, confundem as pessoas. Em segundo lugar, nós precisamos entender também, nessa santa expectativa, à luz do verso 2, que não haverá aviso prévio. Olha o que diz o texto, vamos entender. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Paulo usa uma expressão interessante, ele diz, vocês estão inteirados com precisão. Tanto pelas palavras de Paulo, pelos ensinamentos de Jesus, pela pregação de Pedro, toda a Bíblia ensina sobre isso. O dia do Senhor vem de surpresa como um ladrão. O ladrão não manda uma carta para você. Você recebeu alguma vez um bilhete de algum ladrão dizendo, olha, hoje, às 3 horas da tarde eu vou assaltar a sua casa? Ou uma mensagem no Facebook, ladrão moderno, ele postou no Facebook, cuidado, hoje às 14 horas eu vou estar lá na sua casa fazendo uma visitinha básica. Essa expressão significa pelo menos duas coisas. Primeiro, a surpresa da volta de Jesus. Vem como ladrão de noite, sem mandar aviso. E essa expressão também pressupõe um despreparo da maioria das pessoas, que não trancarão a casa da sua alma, que não aceitarão Jesus como seu Salvador,
que não prepararão o seu coração para a volta de Jesus. Haverá um total despreparo da maioria das pessoas. Nós precisamos ter uma santa expectativa, mas as pessoas aí fora, infelizmente, não estão preparadas para a volta do Senhor. E a terceira lição que eu tiro dessa santa expectativa é que quando quase ninguém estiver falando sobre o assunto, Jesus vai voltar. Então por isso eu acho que não vai voltar agora. Vai voltar dia 1º de janeiro. Brincadeira, hein? Depois vai achar que eu estou profetizando aqui. Olha o verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando as pessoas estiverem dizendo paz e segurança, o mundo em geral estará na sua posição segura, achando que Jesus não vai voltar mais, que o mundo não vai acabar, que as coisas vão continuar. Aliás, Jesus diz que as pessoas vão estar vivendo como nos dias de Noé, nos dias que antecederam o dilúvio, que as pessoas casavam e se davam em casamento, compravam, vendiam, vivendo a vida como se Deus não existisse, como se Jesus não voltasse, como as coisas continuassem como estão, ou viessem a continuar como estão, desde que são até não existirem mais. De nenhum modo escaparão, diz o texto. Eu gosto dessa expressão. Como a mulher que está sentindo as dores do parto, está para dar à luz, e ela não tem como conter aquele momento, ela precisa ser levada para o hospital, ela precisa dar à luz, porque ela não tem como fugir daquela situação. Chegou a hora. Não adianta fazer um abrigo anti-terrorismo ou anti-catástrofe, levar mantimento, ninguém vai escapar. Não tem como fugir do dia do Senhor. Não adianta você esconder debaixo da mesa, não adianta você entrar numa caverna, não adianta você entrar no subterrâneo, não adianta você fazer um abrigo, não adianta, Jesus vai te pegar onde você estiver. Se você é dele, você vai estar com ele lá no céu, nas nuvens. Mas se você não for dele, você não vai fugir dele. Não escaparão de modo nenhum. Impressionante isso aqui. Precisamos de uma santa expectativa, mas precisamos entender essas verdades, irmãos. Assustados não, preparados sim. E em segundo lugar eu falo aqui sobre um preparo diligente, do verso 4 até o verso 8. E Paulo faz uma distinção importante aqui no verso 4 e no verso 5. Ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas como esse, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos na noite, nem das trevas. Paulo faz um contraste, mas ele faz uma distinção aqui. Primeiro ele fala daqueles que estão nas trevas. Quem são esses? Não são os ignorantes intelectualmente, ou filosoficamente, ou teologicamente. Nas trevas são aqueles que estão vivendo no seu pecado, sem buscar o perdão de Jesus. Estão nas trevas, estão debaixo da ira de Deus. O crente, ao contrário, diz Paulo, está na luz, vive na luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim não viverá nas trevas. Aquele que crê em Jesus não anda nas trevas, pelo contrário, a luz da vida brilha nele. E aqui é uma distinção. O crente verdadeiro que anda na luz não será pego de surpresa naquele dia, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos, além disso, de vigilância e sobriedade, versos 6 e verso 7. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo faz uma comparação interessante aqui, e agora ele fala que nós crentes, ainda que sejamos do dia, da luz, da vida de Jesus, nós precisamos viver assim, em pleno dia, não dormindo.
E a ideia de não dormir aqui é não ficar relaxado moral e espiritualmente. O crente precisa ser diferente das pessoas lá fora, que se embriagam. Aliás, o texto fala que os que se embriagam, embriagam à noite. Hoje, infelizmente, de dia, de noite, festa de casamento principalmente, aí as pessoas se embriagam. O crente não pode ser assim. Não só na embriaguez literal, mas ele não pode viver dominado por nada. Ele só pode ser dominado pelo Espírito Santo, tendo sim uma vida de moral ilibada, de caráter, de retidão espiritual. A ideia de ser vigilante aqui é a ideia de uma vida de santificação. O termo sempre na Bíblia é associado à oração e à piedade. O crente precisa orar, precisa vigiar, precisa viver a vida na igreja. E Paulo diz também que ele precisa ser sóbrio. E a ideia da palavra é de serenidade de espírito, de moderação, de equilíbrio, de domínio próprio. E sabe o que eu gostei nessa palavra? Que ela traz o sentido de profundidade. O crente precisa viver uma vida profunda, na presença de Deus, com equilíbrio, com moderação. Coisa maravilhosa isso aqui, irmãos. Eu não preciso construir um abrigo. Eu preciso ser reto. Eu preciso ter caráter. Eu preciso ter vida de oração. Eu preciso ter profundidade na vida cristã. É isso que eu preciso. Terceiro lugar, Paulo usa uma linguagem que eu acho fantástica aqui no texto. Ele fala que nós precisamos não de um abrigo, mas de uma roupa para preparar para esse dia. Verso 8. Olha o que diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A figura que Paulo usa aqui é de uma sentinela, de um soldado que vê, que fica olhando se o perigo vem, se a salvação vem. Ele está ali alerta. E como é que ele está vestido? Com uma couraça que protege o seu peito, as suas costas, o seu corpo. E ele coloca um elmo, um capacete também que protege a sua mente, as suas ideias, o seu pensamento, o seu raciocínio. E eu acho isso aqui maravilhoso, porque é tão simples, é tão fácil de fazer. E ele diz que essa couraça é, em primeiro lugar, a couraça da fé. Eu não preciso entrar num abrigo, eu preciso vestir a fé, que é a minha confiança em Deus e a minha firmeza nas doutrinas de Cristo. Fé aqui é tanto algo subjetivo como objetivo. Tem a ver com a minha confiança e tem a ver com o corpo de doutrina que eu abracei, o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, eu preciso abraçar o Evangelho e eu preciso confiar em Cristo. Essa é a roupa que eu preciso no dia do Senhor. E ele diz que eu preciso também da couraça do amor. Eu acho isso fantástico, porque o nosso grande problema é o egoísmo, irmãos. Aliás, Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, que um dos problemas do homem no final dos tempos é que ele terá um amor egoísta, mal direcionado. Os homens serão egoístas. Por isso nós precisamos de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E além dessa couraça da fé e do amor, nós precisamos colocar o capacete da esperança da salvação, porque protege a nossa mente. A esperança da salvação é que é interessante, porque a salvação é algo que já é real na vida do crente, mas ele aguarda ainda a manifestação total dessa salvação quando Jesus voltar. Tão simples, mas por que as pessoas não vestem essa armadura? Por que nós não queremos coisas tão simples assim? Porque elas têm um preço, que é o preço de negarmos a nós mesmos, é o preço de deixarmos certos pecados na nossa vida, é o preço de deixarmos de lado o nosso egoísmo, a nossa falta de perdão, é o preço de nós deixarmos de lado as mágoas, o rancor, o ódio, é o preço de nós perdoarmos, de nós amarmos, de nós vivermos para Deus. Esse preço é muito alto para muita gente, e até quem sabe para quem está me ouvindo. Espero que não, mas às vezes acontece.
Terceiro e último lugar. Assustados não, preparados sim. E aí eu falo em terceiro lugar sobre uma espera confiante. Os versos 9 até o verso 11, 9, 10 e 11, são maravilhosos também. Paulo diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Eu acho interessante nesse texto, irmãos, que essa espera confiante, ela está baseada na soberania de Deus, ou nos propósitos de Deus, como diz o verso de número 9. E Paulo diz 3 coisas aqui sobre esses propósitos de Deus. Primeira coisa, ele diz que nós não fomos destinados para a ira. A palavra destinado aqui significa separado, escolhido. Ou seja, Deus não nos escolheu para a ira. Que ira é essa? É a ira vindoura, a ira de Deus sobre o pecador e o seu pecado. O pecador não arrependido, que não se converteu. Paulo está dizendo que Deus não nos destinou para isso. Aliás, em Efésios capítulo 1, Paulo diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, para a adoção de filhos. E aí vem a segunda verdade: Deus nos destinou para alcançar a salvação. Nós não fomos separados, escolhidos para a ira, mas para a salvação de Deus. Como diz Paulo também em Efésios capítulo 1, verso 4 e o verso 5. E a terceira verdade que nós encontramos aqui nesse versículo 9 é que Ele fez isso em Jesus Cristo. Ou seja, Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo. Só há uma forma, uma maneira de ser protegido, de ir para o céu, de subir com Jesus nas alturas. Só há uma maneira de não ser pego de surpresa naquele dia. Só há uma maneira de sermos salvos, é tendo Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Nessa espera confiante vem uma segunda verdade. Ela foi conquistada na cruz. Verso 10, a primeira parte diz que Jesus morreu por nós, que Jesus pagou o preço do nosso pecado. Verso 10, que morreu por nós. Essa é uma expressão clara no texto. O bom pastor deu a sua vida pelas suas ovelhas. Efésios 1:7, Paulo diz que ele pagou o preço da nossa redenção. A espera do cristão, irmãos, é confiante, pois foi pago um alto preço. Eu preciso ter medo. Jesus morreu na cruz por mim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu gosto de Romanos capítulo 5, quando Paulo diz que ele fez isso quando nós éramos pecadores, inimigos dele, ateus, alheios. E ele morreu por nós na cruz, removendo de nós a ira de Deus. E agora ele diz: vocês são amigos de Deus agora, filhos dele. Coisa maravilhosa saber disso. Não há outra forma de escapar, a não ser tendo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E terceiro lugar, essa espera confiante, ela é garantida pela nossa comunhão com Cristo. Segunda parte do verso 10 e o verso 11. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Em outras palavras, Paulo está dizendo: na vida ou na morte, estamos seguros em Jesus. Vigiar aqui é estar vivo, dormir significa morrer. Paulo está dizendo que seja na vida ou seja na morte, nós estamos com Jesus, porque viver é Cristo, morrer é estar em Cristo, morrer é ir para Ele, como nós aprendemos semana passada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, nem morte, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem principados, nem a morte pode nos separar de Deus em Cristo Jesus. A morte é sombra.
e mesmo na sombra, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não é assim que diz o Salmo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso eu falo dessa esperança, dessa promessa, essa bênção garantida que nós temos, porque ela está baseada nos propósitos de Deus, na redenção em Cristo Jesus e na presença dele constante na nossa vida. Muito bem, irmãos. Assustados, não. Preparados, sim. Alguém brincou comigo aqui domingo passado: pastor, o senhor está pondo medo na gente, escrevendo sobre o fim de mundo, falando sobre o fim de mundo. Por favor, eu não estou querendo pôr medo de você, não. Eu estou querendo apavorar você, na verdade. Para você estar preparado. Se você está preparado, você não precisa ter medo, não precisa ter pavor. Mas se você não está, é agora que você tem de abrir o seu coração para Jesus. É agora. Não deixa para amanhã. Assustados não, preparados sim. 3 pontos: uma santa expectativa, um preparo diligente e uma espera confiante. Para aplicar a mensagem, em primeiro lugar, como diz Oséias, prepare-se para se encontrar com Deus. Creia em Cristo, Ele é a luz do mundo. Prepare-se para encontrar com Deus. Se for agora em dezembro, vai ser bom. Eu acho que não vai ser, mas vai ser bom. Não importa quanto, mas o importante é que você esteja preparado. Segundo, não durma o sono da indolência moral e espiritual. Não durma como as pessoas aí fora estão dormindo, vivendo a sua vida, comprando, bebendo, casando, e às vezes vivendo uma vida dissoluta. Terceiro, seja vigilante e sóbrio, ou seja, tenha uma vida de piedade, de oração, de leitura da Bíblia, de vir à igreja. Isso é importante, Hebreus fala sobre isso. Quarto, vista a roupa da sentinela, do soldado cristão: fé, amor e esperança. Quinto e último lugar, confie em Deus e viva com Ele todos os dias da sua vida. E que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos cantar mais um hino, encerrando o nosso culto. 297. Vamos ficar em pé para cantarmos, bem animados. Pelo mundo foi pregado, foi Jesus.
Tá mesmo? Durma com essa pergunta. Vamos orar, irmãos. Pai querido, muito obrigado a Deus por esse momento de culto, de celebração, de adoração, de louvor, de alimento espiritual. Obrigado pela comunhão com teu Espírito e também com os nossos irmãos. Obrigado, ó Pai, pela tua graça que é melhor do que a vida, e obrigado pela promessa da salvação vindoura, na volta do teu Filho. Obrigado, ó Deus, porque temos esperança, não estamos jogados ao mundo, muitas vezes, ó Pai, que está vacilando, o mundo entregue à sua própria sorte, o mundo confiado também nas suas próprias forças, mas um mundo que está num lugar escorregadio. Obrigado, Senhor, porque nós estamos na tua presença e somos filhos da luz, não por mérito, como nós acabamos de cantar, mas pela tua imensa graça. Pela tua imensa graça nós podemos dizer que estaremos contigo lá no céu, que estaremos contigo no encontro nos ares quando Jesus voltar, que estaremos contigo na tua morada eterna e permanente, não por mérito nosso, mas pela graça de Jesus, que pagou um alto preço. Por isso, Pai, nós não desprezamos a salvação e temos consciência de que jamais escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação. Portanto, Pai, peço em nome de Jesus, toca no coração de cada um que se encontra aqui nessa noite. Se alguém aqui ainda não conhece a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que o teu Espírito faça uma obra, converta esse coração, traga-o para a luz, para o reino de Jesus. No nome dele nós oramos e bendizemos o Senhor hoje e sempre. Amém. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, atrás de você.